Eu, Helena, sempre senti uma conexão especial com as noites de verão em Lisboa. A cidade se transforma quando o sol se põe e a penumbra toma conta das suas ruas de paralelepípedos, enquanto as varandas repletas de gerânios se iluminam com a luz dourada dos candeeiros. Naquela noite, o calor parecia sussurrar segredos antigos, e cada recanto vibrava com uma mistura de melancolia e promessa. Eu vestia um vestido fluido cor de marfim, que se ajustava suavemente à minha silhueta sem revelar demais, permitindo que minha imaginação brincasse com a ideia do que se escondia por trás de cada curva. Caminhava sem rumo definido, deixando-me levar pelo murmúrio do Tejo e pelo eco distante de guitarras portuguesas e vozes melancólicas de fadistas que vinham de tascas escondidas. O ar estava impregnado do doce aroma das laranjeiras e de um toque salgado que trazia a lembrança do mar. A cada passo, meu coração batia mais rápido, antecipando algo novo, uma faísca que pudesse transformar minha noite comum em uma experiência inesquecível. Foi na majestosa Praça do Comércio que o destino quis se encontrar comigo. Entre o fluxo de pessoas, meus olhos se depararam com a figura de um homem que parecia ter saído de um sonho. Afonso, assim se chamava, distinguia-se pelo seu porte elegante e um olhar intenso que, desde o primeiro instante, fez o tempo parar. Ele usava um terno impecável que destacava sua figura atlética, e no seu pescoço, uma gravata de design singular com padrões geométricos sutis que insinuavam uma fascinação pelo estético e, talvez, uma inclinação por pequenos fetiches. Essa peça, tão cuidadosamente escolhida, conferia à sua imagem um toque erótico sem cair no vulgar, despertando em mim uma mistura de intriga e desejo. Ao cruzarmos nossos olhares, uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Não era apenas atração física, mas uma sensação de reconhecimento, como se em seus olhos se refletisse parte da minha alma. Seus lábios se curvaram em um sorriso enigmático e, quase sem dizer palavra, ele se aproximou. O toque fortuito de suas mãos com as minhas ao me entregar um pequeno folheto informativo em um quiosque de turismo foi suficiente para acender em mim uma chama latente. Esse breve contato, tão sutil e carregado de significado, deixou-me uma impressão inesquecível, a promessa de um encontro que transcenderia a mera casualidade. Impulsionada pela magia daquele instante, aceitei o convite de Afonso para acompanhá-lo a uma pequena tasca de petiscos, escondida em uma das ruas menos movimentadas da cidade. O local era um refúgio íntimo, iluminado apenas pela suave luz das velas e pelo cintilar de luzes coloridas que se refletiam nas paredes de pedra. Cada detalhe, desde o murmúrio de conversas baixas até o tilintar das taças ao brindar, contribuía para criar uma atmosfera de cumplicidade e mistério. Durante a noite, entre risadas discretas e confidências sussurradas, descobri nuances de um mundo em que a sensualidade se manifestava em cada gesto. Afonso, com uma delicadeza quase imperceptível, deixava que seus dedos roçassem a superfície da minha mão enquanto conversávamos, e suas palavras, carregadas de um duplo sentido sutil, pareciam me convidar a explorar um território proibido, mas inebriante. A maneira como brincava com a ponta de sua gravata, como se naquele simples ato se escondesse uma confissão silenciosa, despertava em mim um interesse crescente. Percebi que aquele homem não buscava apenas cativar minha mente, mas também despertar em mim sensações intensas e desconhecidas. No entanto, em meio à atmosfera embriagadora e ao suave murmúrio da música, uma sensação de inquietude começou a surgir em meu interior. Será que eu poderia me permitir entregar a essa paixão nascente sem conhecer todas as camadas de seu ser? Mesmo assim, deixei que o encanto do momento me envolvesse. Cada olhar prolongado, cada sorriso de canto, me lembravam o efêmero e precioso do instante. Ao nos despedirmos naquela noite, enquanto as sombras se alongavam e a cidade parecia se preparar para outro mistério, senti que algo em minha vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Voltei para o meu pequeno apartamento, com a mente cheia de imagens, sensações e uma pergunta persistente: que segredos Afonso realmente esconde?
A incerteza se misturava com uma doce excitação. Naquela noite, no coração vibrante de Lisboa, abriu-se diante de mim a possibilidade de uma jornada emocional que prometia não apenas paixão e erotismo, mas também desafios e verdades ocultas. Minha alma estremecia com a ideia de descobrir, passo a passo, o enigma que se desenhava em cada gesto daquele homem que havia conseguido, com apenas um olhar, acender a faísca de um desejo proibido. Na manhã seguinte, o sol lisboeta começou a se espreguiçar entre nuvens douradas, e eu, Helena, ainda carregava em meu ser a marca indelével daquela noite mágica. Enquanto me preparava para encarar o dia, uma mensagem inesperada de Afonso apareceu no meu celular, convidando-me a dar continuidade àquele encontro inusitado. O convite era direto e sugestivo: nos vemos na cobertura da casa da Aurora, no bairro Alto. Quero continuar a descobrir o que há entre nós. Com o coração acelerado, aceitei, sabendo que cada instante prometia revelar novos segredos. Ao cair da tarde, dirigi-me à casa da Aurora, um pequeno refúgio no bairro Alto, famoso por seus pátios repletos de plantas trepadeiras e seu ambiente intimista. A cobertura, adornada com luzes suaves e velas que cintilavam ao compasso de uma brisa leve, oferecia o cenário perfeito para um encontro repleto de promessas. Ali, em meio a uma decoração que mesclava o estilo rústico português com toques modernos, Afonso me aguardava, recebendo-me com um sorriso enigmático e um olhar que parecia dizer mais do que as palavras poderiam expressar. Desde o primeiro instante, a química entre nós era palpável. A conversa fluía com naturaleza, entre risos e silêncios carregados de significado. Cada gesto dele, desde a maneira sutil com que passava os dedos pela borda fina de sua gravata com o acessório que revelava, sem ser explícito, sua fascinação pelos detalhes sensoriais até o modo como me olhava, envolvia-me numa atmosfera de cumplicidade e desejo. Em cada palavra havia um duplo sentido, um convite tácito para explorar o proibido sem ultrapassar limites, mantendo sempre um delicado equilíbrio entre o erótico e o sugestivo. Pouco a pouco, à medida que a noite avançava e a música de uma guitarra portuguesa acariciava o ambiente, nossos corpos foram se aproximando de maneira quase imperceptível. Afonso conduziu-me a uma sala privativa adjacente, decorada com tecidos suaves em tons terrosos e detalhes em couro, que evocavam sutis fetiches estéticos sem serem excessivos. Nesse espaço íntimo, cada carícia e cada toque se transformavam em uma linguagem própria. Suas mãos, firmes mas gentis, exploravam a maciez da minha pele, despertando em mim uma mistura inebriante de prazer e melancolia. Eu, por minha vez, deixava-me levar pela corrente de sensações, sentindo como cada toque desencadeava um turbilhão de emoções contidas. Entre sussurros e olhares intensos, desvelava-se diante de mim um universo dual, por um lado, o desejo puro e sensual de compartilhar momentos íntimos, e por outro, a sutil sombra de segredos não revelados que ameaçavam macular a perfeição do instante. Durante aqueles minutos suspensos, percebi que a atração entre nós não se limitava apenas ao físico, mas também havia uma conexão emocional, um eco de antigas feridas e anseios ocultos. Num delicado jogo de luz e sombra, as palavras tornaram-se desnecessárias, e o silêncio se encheu de promessas veladas e de um mistério que me cativava profundamente. Contudo, à medida que a intimidade se intensificava, também crescia minha inquietação. Enquanto me entregava à suavidade de suas carícias, percebia em sua voz e em seus gestos uma leve hesitação, como se em cada toque se delineasse a sombra de um passado não resolvido. Essa dualidade, entre a doçura do presente e a incerteza do passado, invadia-me, levando-me a questionar: que segredos Afonso realmente oculta? Mesmo assim, decidi me entregar ao momento, permitindo que cada suspiro e cada contato me conduzisse, pouco a pouco, à descoberta da complexidade de seu ser. A experiência naquela sala privativa foi um turbilhão de emoções: o toque de suas mãos,
o sutil roçar de seus lábios em meu pescoço e a fragrância de sua colônia com uma mistura de madeira de cedro e especiarias fundiram-se para criar uma sinfonia sensual que despertava meus sentidos sem se tornar explícita. Cada elemento do ambiente, desde o murmúrio distante da cidade até a cadência da música, unia-se para me lembrar que estávamos em um espaço onde paixão e mistério coexistiam em perfeita harmonia. Foi nesse exato instante que compreendi que o encanto de Afonso residia não apenas em sua aparência, mas na dualidade de sua personalidade, um homem capaz de proporcionar momentos de intensa ternura, mas que, ao mesmo tempo, guardava segredos que ameaçavam perturbar a calma do meu coração. Ao término daquela noite, quando a luz tênue deu lugar ao primeiro brilho do amanhecer, despedi-me com uma mistura de gratidão e desconcerto. Caminhei de volta pelas estreitas ruas do bairro Alto, sentindo que cada passo ressoava com o eco de um encontro que havia transformado meu mundo interior. Em meu peito, o bater do coração era tanto um lembrete do prazer experimentado quanto um sussurro de advertência. O enigma de Afonso não havia sido completamente desvendado, e a promessa de uma revelação pendente pairava sobre nós como um véu sutil. Desde aquela última despedida nas ruas de calçada, meus dias se encheram de encontros furtivos e momentos intensos, onde a paixão se entrelaça com uma incerteza crescente. Cada encontro com Afonso se sente como uma dança na corda bamba. Num instante, a euforia e o desejo me envolvem por completo, e, no próximo, a sombra de um passado oculto ameaça eclipsar tudo o que vivi. Nas semanas seguintes, nossos encontros tornaram-se quase rituais. Durante o dia, o calor abrasador de Lisboa contrastava com a frescura dos meus pensamentos, mas, ao cair da noite, a cidade se transformava no cenário de uma intimidade quase mística. Afonso e eu nos reuníamos em diversos cantos secretos, um pequeno apartamento no bairro de Alfama, uma pousada escondida no coração do centro histórico e, por vezes, na penumbra de um antigo armazém reconvertido em espaço para encontros artísticos. Cada lugar exalava uma atmosfera especial, onde a luz suave, as sombras dançantes e a fragrância de incenso criavam o cenário ideal para intensificar cada carícia e cada sussurro. Em um desses encontros, lembro vividamente como o ambiente se carregou de uma eletricidade quase palpável. Estávamos em um quarto decorado com tecidos em tons terrosos, permeado por um sutil aroma de sândalo que impregnava o ar. Enquanto Afonso deslizava as mãos pelas minhas costas, notei como seus dedos delineavam com delicadeza o contorno da minha pele, como se quisessem ler cada segredo guardado em mim. Em determinado momento, chamou minha atenção sua obsessão por um pequeno detalhe, uma pulseira de couro que usava no pulso, adornada com finos entalhes e que, a meu ver, era o reflexo do seu próprio mistério. Esse acessório, aparentemente simples, havia se transformado em um fetiche discreto, um emblema da sua dualidade entre o visível e o oculto. À medida que a noite avançava, minhas sensações se intensificavam. Cada toque, cada beijo, parecia acender uma parte de mim que há muito estava adormecida. No entanto, em meio a esse frenesi de prazer, algo na atitude de Afonso me inquietava. Durante um dos nossos momentos mais íntimos, enquanto nossas respirações se fundiam em um compasso harmonioso, percebi em seus olhos um lampejo de melancolia. Foi tão fugaz quanto um piscar de olhos, mas suficiente para que uma dúvida se enraizasse em meu interior: que fantasmas do passado perturbavam sua calma? Seus lábios, tão suaves num instante, tornaram-se impenetráveis no seguinte, deixando um silêncio carregado de interrogações no ar. O conflito interno crescia a cada encontro. Por um lado, o magnetismo irresistível de sua presença me atraía como um ímã, por outro, os sinais sutis da sua reserva me faziam questionar a autenticidade do nosso vínculo. Numa ocasião, enquanto compartilhávamos uma taça de vinho tinto numa varanda privada com vista para o castelo de São Jorge, Afonso comentou, de forma enigmática, que todos carregamos cicatrizes invisíveis que nos definem. Essa frase, pronunciada com uma entonação quase musical, ressoou em minha mente durante dias, abrindo uma porta para especulações sobre a verdadeira natureza do seu passado.
No fervor desses encontros, meu corpo respondia sem demora a cada estímulo. A delicadeza dos seus toques despertava em mim um turbilhão de emoções, fazendo minha pele arrepiar com o menor contato. Porém, por trás dessa intensidade sensorial, escondia-se uma inquietação persistente, a certeza de que havia algo mais, um segredo que Afonso se recusava a revelar por completo. Talvez fosse o eco de uma antiga ferida, ou uma história de amor e desilusão que ainda o perseguia. Essa dualidade, entre o prazer inebriante e a sombra da dúvida, mergulhava-me num cadinho de emoções difíceis de conciliar. Todas as noites, ao nos separarmos, encontrava-me sozinha em meu quarto, revivendo mentalmente cada detalhe, o toque dos seus dedos, a fragrância da sua colônia e o sutil tremor em sua voz. A euforia inicial misturava-se com um sentimento agridoce de perda antecipada. Perguntava-me se minha entrega total a esse romance proibido valeria a pena ou se, no final, seria uma armadilha de um homem que, apesar do seu encanto, estava marcado por fantasmas inconfessáveis. A dúvida transformava-se num eco constante em minha mente, exigindo respostas a cada dia e, simultaneamente, deixando-me com mais perguntas. No meio dessa luta interna, numa noite, enquanto a brisa noturna sussurrava segredos através das janelas abertas, percebi que estava em uma encruzilhada. Deveria continuar deixando-me levar pelo turbilhão de sensações, mesmo sabendo que por trás de cada toque se escondia a possibilidade da dor? A intensidade de minhas emoções, misturada com a incerteza do que estava por vir, impulsionava-me a buscar respostas no mais profundo do meu ser. O dilema tornou-se ainda mais palpável quando, num breve descuido, vi Afonso revisitando um velho álbum de fotos enquanto estava sozinho no quarto. As imagens, em preto e branco e repletas de nostalgia, pareciam contar histórias de amores perdidos e cicatrizes da alma. Embora eu me esforçasse para não ler demais naquele gesto, o peso do não dito instalou-se em meu coração, fazendo com que cada encontro subsequente ficasse carregado de uma tensão quase insuportável. Apesar da inquietação, eu não podia negar a atração que me dominava. A paixão que havíamos compartilhado era única, e o eco dos seus beijos e toques ressoava em cada fibra do meu ser. Contudo, a sombra do seu passado e a ambiguidade de suas palavras continuavam a ser uma ameaça latente, lembrando-me de que, às vezes, o desejo e o mistério são duas faces da mesma moeda. Nesse jogo de luz e sombra, encontrei-me oscilando entre a fascinação e o medo, entre a sedução e a necessidade de proteger meu coração. A experiência tornou-se um cadinho onde cada emoção, desde o prazer mais puro até a mais sutil desilusão, se fundia para criar uma amálgama que definia minha realidade. E, embora no fundo do meu ser eu ansiasse descobrir todos os segredos de Afonso, temia que revelá-los pudesse significar o fim daquele romance inebriante. A noite se impunha sobre Lisboa com um ar de melancolia e renascimento. Após semanas de encontros intensos e turbulentos, eu, Helena, encontrava-me diante da encruzilhada definitiva. A paixão ardente que havia compartilhado com Afonso, tão sedutora em seus primórdios, transformará-se numa teia de segredos e contradições. Aquela última noite, celebrada na cobertura de um palácio no bairro da Mouraria, tornou-se o cenário em que se decidiria o destino do nosso romance conturbado. Com o coração repleto de determinação, cheguei ao local combinado. Vestida com uma blusa de renda preta e uma saia que sugeria a força do meu caráter, cada passo meu ressoava no silêncio da noite lisboeta. A brisa brincava com meus cabelos, enquanto as luzes suaves dos candeeiros conferiam um halo quase mágico às estreitas vielas. Ali, em meio à penumbra, encontrei Afonso. Sua figura, sempre elegante, hoje exibia um ar de inquietude e pesar. Seus olhos, antes tão enigmáticos, agora estavam velados pela sombra de um passado que não podia esconder. A conversa começou com cortesia, mas logo se impregnou de uma tensão inescapável. Com voz firme, porém carregada de emoção, perguntei sobre aqueles segredos que o acompanhavam desde nosso primeiro encontro. Afonso hesitou,
e em seus olhos pude vislumbrar lampejos de uma melancolia profunda. Em tom baixo, como se o peso de suas palavras pudesse se dissipar no ar, ele confessou ter sido prisioneiro de decisões equivocadas, de um amor perdido e da culpa de ter ferido aqueles que confiaram nele. Admitiu, entre soluços contidos, que usará a intensidade da nossa paixão para fugir da dura realidade e de suas próprias responsabilidades. O impacto de sua confissão foi devastador, mas também libertador. Senti que, apesar da dor, aquela verdade me devolvia a força para retomar o controle do meu destino. Naquele instante, compreendi que minha busca pela paixão fora tão intensa quanto efêmera, e que não podia continuar atada a uma ilusão que corroía meu coração. Com determinação, anunciei que precisava partir, que não podia mais permitir que as sombras do passado contaminassem meu futuro. Enquanto observava, notei em seus gestos uma mistura de resignação e uma estranha admiração, como se compreendesse, à sua maneira, a necessidade da minha libertação. A despedida selou-se com um beijo longo, repleto de adeus, no qual se fundiram o prazer, a tristeza e a esperança de redenção. Aquela última carícia foi um ato de libertação para ambos, um adeus à tempestade e ao enigma do proibido. Ao sair do palácio, mergulhei nas ruas de Lisboa, onde cada recanto parecia sussurrar a promessa de um novo começo. A cidade, testemunha silenciosa das minhas emoções, lembrava-me que, após a escuridão, sempre chega o amanhecer. Nos dias seguintes, vivi uma mistura de melancolia e renascimento. Dediquei-me aos meus estudos e redescobri antigos passatempos, cercada por amigos e familiares que me ofereceram o apoio necessário para curar minhas feridas. Contudo, em meio a essa rotina de reconstrução, uma sensação estranha persistia em meu interior, como um eco inacabado daquela paixão. Numa noite, ao voltar para casa, encontrei uma carta sem remetente na minha caixa de correio. A missiva, escrita com uma caligrafia elegante e enigmática, continha uma mensagem que parecia destinada unicamente a mim. O verdadeiro caminho para a redenção reside naquilo que ainda não descobriste. Nem tudo o que se oculta na sombra deve permanecer esquecido. Essas palavras despertaram em mim uma inquietude e uma curiosidade que não podia ignorar. Seria possível que, apesar de ter me despedido de Afonso, ele tivesse deixado uma última mensagem, uma pista que revelasse a chave do seu passado sombrio? A incerteza invadiu-me e, pela primeira vez em muito tempo, senti que a história ainda tinha capítulos por escrever, que o fim do nosso romance não era definitivo, mas sim o limiar de um novo mistério a ser desvelado. Na interseção entre a melancolia e a esperança, compreendi que minha jornada apenas começava. A ruptura com Afonso fora o ato libertador que eu precisava para recomeçar, mas, ao mesmo tempo, aquela enigmática mensagem abria a porta para um futuro repleto de perguntas sem resposta e possibilidades a explorar. Enquanto caminhava pelas margens do Tejo, as luzes cintilantes da cidade pareciam lembrar-me de que o destino sempre reserva surpresas, e que, às vezes, o que parece um fim é, na verdade, o prelúdio de um novo começo. Com a alma ferida, mas decidida, comprometi-me a desvendar o mistério que ainda pulsava nas sombras. A carta tornou-se o farol que guiaria meus passos nessa nova etapa, e cada passo me aproximava da verdade oculta por trás da figura de Afonso e seu passado enigmático. A promessa de redenção, de compreender o significado profundo das minhas próprias emoções, impulsionava-me a seguir em frente. No meio da noite lisboeta, com o murmúrio distante da cidade e o reflexo das estrelas no rio, soube que minha história estava longe de terminar. Eu deixara para trás um romance turbulento, mas o eco daquele enigma persistia, lembrando-me de que, no jogo entre a paixão e a dor, sempre há uma parte oculta que anseia ser desvendada. Enquanto me afastava, uma pergunta continuava ressoando em minha mente: seria este o início de um novo capítulo, no qual a verdade, oculta nas sombras do passado, se revelaria de maneira inesperada? Com o coração batendo aceleradamente e uma mistura de medo e expectativa,
Preparei-me para enfrentar o que viria, consciente de que o fim de uma etapa era apenas a porta de entrada para outro mistério a ser resolvido. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.